Olá, sexto ano. Nós vamos ver nesse mês um assunto chamado porcentagem, tá bom? Vamos começar. Então, gente, porcentagem é toda razão centesimal, tá? E não se assustem com essas letras, é só uma representação, tá bom? Como se o A fosse um número e o B fosse 100. Então, gente, sempre que o denominador for 100, chama-se aí de taxa percentual, a forma simbólica dessas razões centesimais. Então, porcentagem é isso, ó. Sempre que no denominador tiver 100, tá, ó, nós chamamos aqui de nós podemos transformar em um número de porcentagem ou no número aqui decimal, tá? Nós temos aqui 3 formas para representar aqui a porcentagem, tá, gente? Então, esse símbolo aqui vocês já viram, sinalzinho de porcentagem, tenho certeza que vocês já viram nos noticiários, né? Em qualquer outro lugar vocês já viram. Então, aqui nós lemos 35%, 125%, 3%, tá bom, gente? Observem que todo esse ladinho aqui é uma forma percentual, tá? Nós chamamos de forma percentual. Todo esse ladinho aqui, ó, das frações é uma forma fracionária e esse ladinho aqui é a forma decimal. Gente, fracionária decimal vocês já estudaram. Então, aqui o que tem de novo é a porcentagem mesmo, tá? Que a tia vai explicar aqui com mais detalhe. Então, essa taxa percentual é um modo simplificado de representarmos informações ou números percentuais, ó. É um modo simplificado, tá? 15%. É um modo simplificado da gente representar uma informação percentual. Então, podemos calcular as taxas percentuais de um certo valor ou determinar um valor conhecendo a porcentagem que ele representa. As taxas são consequências de frações com denominadores iguais a 100, como eu já falei para vocês. Ou seja, toda vez que encontrarmos uma fração com denominador igual a 100, podemos escrever uma taxa percentual. Olha aqui os exemplos, ó. 15 pessoas em 100 são canhotas. Então, 15 de 100 são canhotas, tá? Então, a taxa percentual é 15%. 3 de cada 100 candidatos passaram no concurso público. Então, 3 de 100 é uma taxazinha percentual de 3%, certo? E aqui mais detalhes, né? Onde é que a gente usa essa porcentagem? Nos bancos, nas lojas, a gente vê nos noticiários de jornais, relatórios de empresas, nos gráficos. Então, aqui, ó, tem alguns exemplos, algumas expressões que, né, uma razão especial denominada porcentagem ou percentagem, tá, gente? Sempre a gente vê porcentagem, mas se eu falar percentagem não tá errado. Não é muito comum. A gente sempre fala porcentagem, mas também é chamado de percentagem, certo? Então, aqui nós temos, ó, o rendimento da poupança em março foi de 0,65%, tá? Algumas expressões que a gente vê no dia a dia, tá? Então, vamos ver mais detalhes. Para compreendermos o que é uma porcentagem, temos que saber claramente o que é uma razão. As razões com denominador 100, razões centesimais, podem ser expressas em uma forma de porcentagem. Gente, razão, você sempre vai formar uma fração, é muito simples. Ó, essa razão aqui, 30 sobre 100, 30%, 14 sobre 100, 4%, 27,9 sobre 100, 27,9%. Então, aqui outros exemplos. Vamos ler. De um grupo de 100 jogadores, 30 praticam basquete. Isso significa que 30% dos jovens praticam basquete. Olha aqui algo falando sobre razão, para vocês verem como a razão sempre se torna uma fração. Ó, num lote de 50 lâmpadas, 13 apresentam defeitos. A razão entre o número de lâmpadas defeituosas e o total de lâmpadas é dada por... Prestem atenção, gente, ó. Ficou 13 sobre 50. Olha o jeito que eu leio a fração. A razão entre o número de lâmpadas defeituosas. Primeiro, ele está lendo as defeituosas, então eu coloco primeiro o número 13. Depois é que vem o total, que é 50, tá bom, gente? Se eu dissesse assim, a razão entre o número de lâmpadas e o de que estão com defeitos, a razão entre o total e a que está com defeito, tá, gente? Seria 50 sobre 13. Mas aqui eu tenho que fazer do jeito que ele está lendo na ordem, ó. Primeiro vem a razão entre o número de lâmpadas defeituosas, que é 13, e depois o total, que é 50, 13 sobre 50, tá? Eu vou montar a fração de acordo com o que ele está me dizendo primeiro. Primeiro ele falou as lâmpadas defeituosas, que é 13, depois ele falou o total, que é 50.
tá? E aí, ó, gente, 13 sobre 50. Tia, cadê o número aí sobre 100? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou achar essa razão com porcentagem? Gente, você tem, ó, que transformar um númerozinho em uma fração com o 100 ali. Como é que eu faço isso? Você pode multiplicar, ó. 13 vezes 2, 26. 50 vezes 2 deu 100. Então, eu já achei meu 100. Quando eu acho 100, eu posso colocar em forma percentual, certo? Porque, ó, 26 sobre 100, na verdade, é 0,26. Vai aparecer na calculadora 0,26. Mas nós sabemos que é 26%. 0,26 é 26%. Certo, gente? Mais aqui exemplos, porque a gente tem que praticar bastante. Uma torta é vendida por R$32. Se seu preço aumentar em 20%, quanto ela vai passar a custar? Então, por enquanto, ela estava em R$32, mas aumentou em 20%. Como é que eu faço? Gente, ó, aí eu venho primeiro. O aumento seria, né? 20% de 32. Como é que eu faço isso? Imagine que o é o sinalzinho de vezes, isso mesmo. Toda vez que eu disser, por exemplo, aqui, ó, 4% de 32, o transforma em multiplicação, certo? Tá aqui, ó, multiplicação. 20% de 32, na verdade, o 20% é 0,2, né, gente? Vocês sabem disso, 20 sobre 100, 0,2. Transformou em multiplicação de 32. Então, 0,2 vezes 32 é igual a 6,40. E essa resposta final não é. Porque ele está perguntando quanto foi que a torta passou a custar. Então, era 32, aí eu vou somar com 6,40. 32 mais 6,40 é 38,40, gente, tá? Então, o 6,40 não é a minha resposta final, prestem atenção. Quanto foi que ela passou a custar? 32 mais 6,40, 38,40. Agora, isso aqui, gente, é um aumento. Se fosse para ser um desconto, aí seria uma outra coisa. Vocês teriam que diminuir 32 menos 6,40, tá bom? Então, aqui nós temos outros exemplos. Só para você ver que o se transformou em multiplicação. Muito simples, tá? 4% de 32. 4%, 4 sobre 100 vezes 32. Certo, gente? 4 sobre 100 é 0,04. Vezes 32 dá 1,28. Certo? Então, gente, podem pegar a calculadora, podem fazer à vontade esses cálculos aqui para você ver, ó, para você ir praticando, tá? Vou passar exercício sobre isso. Peguem a calculadora e coloquem aí. 15%, como é que fica na calculadora? 15 sobre 100, que vai dar 0,15 vezes 180, que é 27. O se transforma em multiplicação. Façam isso aqui na calculadora para vocês irem praticando. Por isso que eu coloquei aqui muitos para vocês verem como é que faz, tá bom? Então, aqui nós temos 2 exercícios para vocês, tá, gente? Ó, primeiro a gente vai ver desconto e depois acréscimo. Vocês lembram que eu falei dos acréscimos, né? Lá do aumento da torta, que era R$32 e aumentou. Então, aqui a gente vai falar de desconto e de acréscimo, porque vocês têm que saber quando é que vai diminuir, quando é que vai aumentar o valor, tá bom? Tia, mas como é que eu vou fazer isso? Vou dar um exemplo de desconto e um exemplo de acréscimo. Não tem como você errar. Vamos lá, vamos ver esse primeiro aqui, ó. Como que eu faço 20% de 100? Um desconto, tá? Eu chego na loja, a blusa é R$100, quero 20% de desconto. Quanto é que a blusa vai ficar? Vamos lá. 20% é 20 sobre 100, né? Vezes, ó, lembram do 20% de 100, 20% de vezes, ó, 100. Então, essa continha aqui vai dar 20. Mas ficou aí só por esse 20? Não. Se a blusa é R$100, será que ela vai sair por R$20? Não, gente. É 100 menos 20, que dá 80. Então, a blusa era 100 e teve um desconto de 20%, no caso aqui, e aí ficou 100 menos 20, R$80. Isso, gente, é um desconto. Por isso que é menos.
porque é um desconto, certo? E aqui, ó, no acréscimo, vamos lá, a mesma coisa, porque são 100, né? R$100 aplicado gerou 20% de aumento. Então, vamos lá. 20% vezes 100 deu o mesmo 20. A diferença é que aqui é um acréscimo e é R$120. Então, se eu quero um desconto de 20% aqui, tem R$80. E se eu quero um acréscimo de 20% aqui, eu acrescento R$20. Então, gente, dei um exemplo aqui e vocês vão fazer os outros dessa mesma forma, mesmo pensamento, tá? Tia, mas eu não tô entendendo, é só seguir o exemplo que você vai acertar, certo? Gente, a segunda questão é sobre razão. Lembra que eu falei para vocês da razão, que é para transformar em fração, transformar aí no númerozinho que deu o denominador 100, lembram? Expresse a razão de 19 para 25 como uma porcentagem. Então, você vai representar como porcentagem. Voltem o vídeo para vocês verem essa razão novamente, certo? Então, eu quero as duas questões. Tire uma foto bem legível, gente, para que eu possa entender os cálculos de vocês. Não me vem só com a resposta. Eu quero esses cálculos bonitinhos igual estão aqui, certo? Então, qualquer coisa, gente, me procure no WhatsApp que eu vou orientar vocês, tá bom? Um beijo.